Que a consciência crística envolvente em suas potencialidades de consolo e iluminação possam nos envolver em seu manto de imperecível luz, de inesgotável paz, clarificando as nossas mentes e balsamizando os nossos corações. Lucas, no seu Evangelho, em seu capítulo 10, entre os versículos 38 a 42, nos conta de uma visita que Jesus faz a uma certa aldeia, né, que ele não diz que aldeia é essa, mas que nós sabemos ser Betânia, porque essa visita vai ser feita à casa de Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, seu seleto amigo, né, com o qual ele viria a ter aquela vivência de resgatá-lo de uma presumível morte, né? Aquilo que nas tradições do cristianismo nós chamamos de a ressurreição de Lázaro. Então Lucas diz que estando ele, né, no transcurso da sua jornada, ele adentra em uma certa aldeia e vai se hospedar na casa de Marta e Maria. E ali chegando, Marta se vê atida aos muitos afazeres. E nós precisamos aqui entender que a visita de Jesus não era algo de ordinário ou de comum. A visita, não só de Jesus, mas de qualquer pessoa, naquele tempo, demandava, né, cuidados especiais para prover a alimentação, o conforto, a hospedagem. Né? E é interessante, isso também deve-se ressaltar, que Jesus chegou de surpresa. Naquele tempo não havia nenhum WhatsApp, não tinha como mandar mensagem de voz avisando, estou chegando. E como Jesus viajava a pé, ele vindo para Jerusalém, ele delibera em parar na casa desses seus amigos, Marta e Maria, irmãs de Lázaro. E é interessante que Jesus, obviamente, não viajava sozinho. Quando Jesus viajava, um pequeno séquito o acompanhava, pelo menos 5 ou mais pessoas estavam com ele, no mínimo. Então, quando eles chegam na casa de Marta e Maria, isso provoca um certo transtorno. É necessário que se providencie almoço, que se prepare a casa, e é óbvio que chegaram eles de surpresa. Então Marta se vê angustiada, presa a essas obrigações domésticas para atender ao mestre, com a devida atenção e carinho que o mestre merecia e que ela, como dele tinha, para com ele tinha uma enorme afeição, queria recebê-lo à altura. E assim ela se põe a varrer a casa, acender o fogo, preparar a massa para os pães, preparar almoço, enfim. Em contrapartida, a sua irmã Maria, ela permanece julgada aos pés de Jesus, reclinada ao colo de Jesus, bebendo dele os seus ensinamentos ou mesmo o seu silêncio, pois o silêncio de um ser iluminado já é prolixo ensinamento para os nossos corações. E ela ficava ali, e Maria trabalhando, e ela simplesmente rendida a Jesus.
Então Marta vai advertir Jesus e diz para Jesus: Mestre, tu não te incomodas que esteja eu com todo o labor da casa, enquanto a minha irmã fica aí, né, sem nada me ajudar? Como que instigando a Jesus, admoestando a Jesus para que ele pudesse ter uma atitude para com a irmã dela, para que mandasse a irmã dela levantar-se e trabalhar, né? O que parece muito, né, muito sensato, né? Mas contudo a resposta de Jesus vai ser surpreendente, né? Jesus não pede a que Maria levante-se, que Maria vá ajudar a sua irmã, né? Jesus se dirige para Marta e diz: Marta, Marta, tu te impacientas e te agitas com muitas coisas. Contudo, somente uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe pode ser tirada. Surpreendente. Surpreendente. Então, ao invés de Jesus censurar Maria pela aparente inatividade dela, ela exalta a condição de Maria, né, em detrimento da condição laboral de Marta, né, e diz para Marta, que Marta tem se inquietado, se impacientado, se agitado com muitas coisas, mas que somente uma coisa era necessária. E que Maria tinha escolhido esta coisa, obviamente. E por isso que ele diz: somente uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe pode ser tirada. E nós, por vezes, nós nos mantemos muito laboriosos, né, em nossas vidas, né, transcorrendo os dias numa agitação frenética, num ativismo incessante, acumulando, né, responsabilidades, muitas, obviamente, justificáveis, necessárias, mas muitas também que se afiguram como demandas excessivas e talvez desnecessárias, né? Então nós nos habituamos a esse frenesi laborial, esse frenesi de atividades, que parece que quanto mais um homem corre, quanto mais um homem se agita, mais digno ele é. E por vezes nós esquecemos, na visão de Jesus, da única coisa que nos é necessária. Aquela que, uma vez alcançada, não nos pode ser tirada. E que coisa seria esta? Então, Maria, ela, vendo a presença do Cristo, essa oportunidade única do Cristo estar ali, ela esquece de tudo mais. Ela esquece das panelas ao fogo, do chão que haveria por varrer, dos grãos de trigo que presumivelmente teriam que ser moídos, e se dedica a beber desse néctar sublime da presença do Cristo. E isso era a única coisa necessária, porque tudo mais vai ser tirado, tudo mais é transitório, todos os labores do mundo são transitórios. Mas a autoiluminação é algo que não nos pode ser tirado. E todos nós deveríamos nos esforçar pela autoiluminação diante da presença do Cristo. Ainda que para isso nós tenhamos que sacrificar
todas as nossas atividades que nós julgamos muito importantes. Aqui entra uma questão de prioridades. Do que vale para nós ganhar o mundo inteiro se nós perdermos a nossa alma ou perdermos a nossa essência, não realizarmos o propósito maior de nossas jornadas evolutivas, que é essa condição de iluminação espiritual. Então Maria, ela percebe a presença do Cristo. E perante a presença do Cristo, tudo mais se tornou supérfluo ou secundário. Não que não fosse importante os labores domésticos, as atividades, mas na presença do Cristo, quanto o Cristo se aproxima, toda a nossa atenção deveria se convergir para esse centro luminoso. E aqui nós já falamos dessa presença do Cristo interno. Quando nós somos sensibilizados pela condição crística em nós, quando há em nós esse despertamento para a verdadeira vida espiritual, tudo mais deveria se adequar ou se ajustar para atender esse chamado primeiro e maior. Embora sejam justas as preocupações com as questões materiais, com o nosso sustento, vivemos ainda no mundo material e necessitamos responder às demandas materiais. Mas o próprio Cristo nos afiançou que buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. No sentido de que, quando nós nos alinhamos, nos colocamos dentro desse caminho, dessa verdade, dessa vida, aquilo que os hindus chamam de Dharma, ou os chineses chamam de caminho, tal. Tudo na nossa vida tende a se ajustar para que aquilo que nos é necessário não falte, ainda que venhamos a perder o supérfluo, e o supérfluo realmente não nos é necessário. Então, quando nós nos envolvemos numa vida de muito labor, por vezes nós estamos indo muito além do que nos é necessário. Nós estamos nos demandando obrigações além daquelas que nos seriam necessárias, mesmo desgastando o nosso corpo biológico, as nossas reservas vitais, para que nós possamos ter um padrão de vida que gire em torno de aquisições que realmente não nos são essenciais. São absolutamente supérfluas e podem elas mesmo vir a nos comprometer, a nos desviar, a nos causar danos a níveis espirituais. E Jesus o tempo todo estava assinalando para isso, que nós tenhamos jejum, mas não jejum de alimentação, e sim jejum de preocupações, fazendo a entrega ao plano divino e permitindo ser guiados por esse plano divino, que providenciaria para nós tudo aquilo que nos é necessário. Vale as sábias palavras poéticas mesmo que Jesus diz no Sermão do Monte, quando ele nos adverte sobre essa excessiva preocupação que nos agita, que nos causa ansiedade, que nos deixa estressados e que por vezes são absolutamente infrutíferas. Então ele nos adverte lá no Sermão do Monte
Por que vos preocupeis com o que havereis de comer? Não é a vida mais do que alimentação? Por que vos preocupeis com o que havereis de vestir? Não é o corpo mais do que a veste? Olhai as aves do céu. Não semeiam, não ceifam, nada juntam em celeiros, e seu vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós mais do que a elas? Mais do que elas? Olhai os lírios do campo. Não tecem, não fiam, e nem mesmo Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como uma delas. Se Deus assim faz, com a erva que viceja no campo, e amanhã será recolhidas em feixes e lançadas ao fogo, o que não fará por vocês, homens de pouca fé? Então Jesus nos convoca a uma confiança nesse plano regencial, nos fazendo entender que se nós nos ajustamos ao nosso propósito divino, ao nosso verdadeiro caminho, todas as coisas nos serão dadas, todas as coisas serão dispostas para nós, para que nós tenhamos a suficiência de uma vida em simplicidade, ajustada a este propósito maior. A grande questão é que nós, pela nossa cultura consumista, dentro desses parâmetros capitalistas, nós nos afeiçoamos ao supérfluo. Nós achamos que necessitamos de coisas que não são perfeitamente dispensáveis para que nós possamos viver uma vida íntegra, digna e plena de sentido. Aliás, nós nos afastamos de um propósito de simplicidade. Nós perdemos essa feição de simplicidade que deveria nortear as nossas existências. Nós artificializamos a nossa condição existencial. E com isso trazemos danos irreparáveis a longuíssimos prazos aos nossos espíritos. Então Jesus nos pede uma atenção ao que é necessário. E que essa atenção tenha caráter de prioridade. Porque uma vez contemplada essa necessidade primeira e maior, isto que nós vamos alcançar, isso jamais pode nos ser tirado. E por isso que é a melhor parte. Porque tudo que nós angariamos e temos que perder, e vejamos, todos os bens materiais, uma vez adquiridos, um dia iremos perder, inevitável, nem que seja pelo mecanismo libertador da morte, todos nós perderemos todos os bens, absolutamente tudo. Então tudo isso é transitório, embora seja necessário, é transitório. Então não deveria estar o nosso coração nessas coisas, porque onde está o seu coração, ali está o teu tesouro. Nós deveríamos ter a sapiência de buscar as coisas imperecíveis, aquilo que é patrimônio do ser, aquilo que não nos pode ser tirado, aquilo que nem mesmo o descarte do corpo físico, nisto que nós chamamos morte, pode tirar de nós. Mas distraídos, como andamos pelo plano da existência, nós não nos atentamos para isso que é o essencial e nos apegamos excessivamente ao supérfluo, nos agitando, nos impacientando, nos tornando excessivamente ativistas, sem promover essa quietude necessária ao ser para solver da própria essência, para vivenciar o sagrado.
Nós vivemos fazendo muito barulho. Passamos a vida fazendo barulho excessivo. É como um latão descendo barranco abaixo. Faz um barulho extraordinário, mas quando chega lá embaixo, ele está tão vazio como vazio ele iniciou a descida lá no alto do morro. E assim somos nós, passamos a vida rolando, agitando, fazendo um enorme barulho, mas saímos da vida tão vazios quanto na vida entramos. Essa é a nossa tragédia particular e o nosso drama coletivo. Então Jesus pede que nós tenhamos olhos de ver o essencial. É óbvio que ninguém aqui está postulando quanto o trabalho. O trabalho nos é necessário, inclusive os trabalhos de ordem espiritual. O ideal é que nós tivéssemos, que nós fôssemos espíritos martianos com coração mariano. Que nós fôssemos ativos no mundo, no que nos é necessário. Entender o que é necessário também é uma questão de discernimento, mas que nunca abandonássemos a condição mariana, de Maria, de sempre estar no refúgio da luz crística, de não nos afastar desse regaço que nos acolhe em amorosidade, tendo todas as atividades que nos são necessárias. Então, Martas com corações marianos. Ou então também o oposto, que sejamos Maria, mas Maria com um princípio martiano de poder, também não ser omisso às necessidades ou os labores que nos são necessários, aqueles que de fato são necessários, sem nos desviar da proposta essencial. Todos os homens sábios que passaram por essa terra, eles buscaram viver uma vida de suficiência. Talvez vida de suficiência seja o real significado de simplicidade. Porque muitos entendem simplicidade como pobreza, como insuficiência do necessário. E não é isto. Simplicidade se ajusta mais a esse termo, a essa condição de vida de suficiência. Ou seja, nós buscando adequar a nossa vida a uma proposta de suficiência, vivendo apenas com aquilo que nos é necessário. Entendendo que a felicidade não vem das aquisições materiais, não vem do muito possuir, vem do encontro profundo conosco mesmo, no silêncio dos nossos templos interiores. E todos os homens santos, homens sábios, eles buscaram ter uma vida assim. O próprio Cristo, na condição de Jesus, ele teve uma vida de suficiência. Ele não buscou os bens da terra, ele não se esforçou por adquirir e acumular bens. Ele viveu cada dia o seu próprio mal, ou seja, a cada dia suas próprias necessidades. E assim ele viveu intensamente, presentificado nos dias em que ele esteve entre nós. Não só ele, nós poderíamos citar inúmeros seres que também tiveram essa condição de iluminação, que viveram dessa forma, mais desapegada, confiante
no plano da vida, no plano divino, para nutri-los, para atendê-los em todas as suas necessidades. Mas nós, por vezes, nós nos desviamos muito desse caminho de simplicidade, dessa vida de suficiência. E com isso nós vamos complicando a nossa existência. Como diz o próprio Livro dos Espíritos, por vezes o processo de civilização, ele traz demandas excessivas ao homem, além daquilo que lhe é necessário. E com isso ele promove, com isso se promove um desgaste, um desvio dessa própria máquina laboral, e com resultantes pouco satisfatórios ao espírito em si. Então Jesus, o tempo todo, ele está nos exemplificando, nos dando testemunho de que nós deveríamos ter mais cuidado na condução das nossas existências. Não andarmos tão distraídos pela vida, tão aliciados por necessidades que atendem apenas aos interesses menores, egoísticos. E pudéssemos ter um foco diretivo para aquilo que é verdadeiramente essencial. Porque de fato Maria escolheu a melhor parte, aquela que não pode ser, lhe pode ser tirada. E é interessante porque o Cristo está constantemente chegando em nossa casa, adentrando a nossa aldeia e chegando à nossa casa. E ele chega de surpresa. E chega com o seu séquito, com seus acompanhantes, que são todos os princípios iluminativos. E se nós não pararmos para dar atenção a essa presença, para acolher essa presença, para nos arrojar aos pés, simbolicamente falando, dessa presença, nós não vamos colher os frutos dessa visitação. Se nós nos mantivermos excessivamente ativos na nossa correria insana do dia a dia, arrojados às nossas rotinas estéreis, nós não vamos sequer perceber a chegada desses emissários celestes, ou dessas condições crísticas que nos visitam, que adentram a nossa aldeia. Porque estamos excessivamente demandados, excessivamente atribulados, correndo de um lado para o outro. E se nós formos notar, e nesse particular temos que ser sinceros, a maioria dos trabalhos que nós realizamos no mundo, embora eles possam trazer resultados materiais ou nos agraciar de algum conforto, de algum desfrute material, a maioria desses trabalhos, eles não promovem o avanço espiritual. Quanto tempo nós dedicamos a atividades que não promovem o nosso crescimento espiritual, ainda que elas tragam bens materiais, conforto, gozo dos sentidos para o nosso prazer pessoal.
Vamos pegar apenas um transcurso de 24 horas, de um dia. Desde que amanhecemos até o horário que vamos nos recolher ao leito para adormecer. Nesse período, dessas 24 horas, entre as muitas atividades, às vezes insanas que temos nesse corre-corre, estressante, o tempo todo, né, apregoando que nós não temos tempo para nada, né, lamentando pelo estresse das múltiplas atividades. Quais dessas atividades realmente promovem o nosso crescimento espiritual? Quais delas são neutras? Não promovem e nem prejudicam a nossa economia espiritual? E quais delas são perniciosas, ou seja, são atividades, além de desnecessárias, que acabam por causar danos à nossa condição espiritual, gerando um karma, né, gerando um peso, semeando sementes que mais tarde nós teremos que colher em prejuízo a nós mesmos. Porque, obviamente, tudo aquilo que semeamos teremos que colher, sendo livre a semeadura, mas rigorosamente obrigatória a colheita. Somente essa reflexão nos levaria a perceber quanto tempo nós perdemos achando que estamos ganhando tempo. Como nós, em vez de nos servirmos do tempo, somos escravos desse mesmo tempo. Que esse tempo nos subjuga. Que não somos nós que possuímos o tempo, mas somos possuídos por ele. Que determina um ritmo desgastante e insano para as nossas vidas. Aí alguns, se não todos, acabam por dizer, mas é a vida, não podemos viver de forma diferente. Será? Jesus ousou viver de forma diferente. Os homens santos, os sábios, viveram de forma diferente. Não se subjugaram aos ditames do mundo, e sim forçaram que o mundo se adaptasse ao seu ritmo intrínseco, ao seu ritmo espiritual. E todos eles foram felizes ao seu modo, ainda que houvesse, como de fato há, desafios a serem vencidos, dores por se passar. Porque nós sabemos que a felicidade é uma condição consciencial. Não é um subproduto do acúmulo de bens materiais que possuímos, ou de conquistas mundanas que nós possamos angariar. Então nos cabe, ao sermos visitados pela condição crística, ou pelos emissários crísticos, ao adentrar em nossas aldeias, ao visitar as nossas casas, ainda que chegando de surpresa, que nível de atenção nós damos para essa condição crística? Nós vamos continuar aprisionados a esses labores materiais, esquecendo ou negligenciando essa presença que nos visita, sem buscar nos arrojarmos ao colo desse divino emissário, desse mestre celeste, para dele beber toda a radiação de luz,
para nos iluminar, ainda que seja por contaminação luminífera. Então, concluindo os nossos diálogos de hoje, esta passagem que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, é uma das passagens que mais nos sensibiliza. Nós já trabalhamos com ela inúmeras vezes. Ela tem uma chave, quanto percebida, que nos desperta. Tem algumas palavras, algumas frases que estão embutidas no Evangelho que, quando elas caem no lugar certo, elas causam despertamento. Essa é uma delas. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe pode ser tirada. Escolher a melhor parte. Qual é a melhor parte? Por que ela não pode ser tirada? Qual é o ganho que nós obtemos com isso? Então, que saibamos todos nós buscar e atentar para essa melhor parte, aquela que não nos pode ser tirada. E que Jesus nos abençoe.